Olá, meus queridos, o e-mail que está vindo aqui, um caso onde eu começo a me interessar pela pessoa, a pessoa também se interessa por mim, a gente fica bem conectado, só que depois a pessoa muda, só que aí a pessoa propõe amizade colorida. Ixi, e agora? Eu me posiciono diante disso, não é o que eu quero, e agora? Eu fico acreditando que amanhã ou depois a pessoa vai mudar e vai me enxergar como o grande amor da vida dela, ou eu coloco de fato a questão, não quero isso pra mim? Vamos acompanhar? E vamos então ao e-mail dela que diz assim: Olá André, eu me chamo tal, tenho 25 anos e resido em Ermelino Matarazzo, zona leste de São Paulo. Sei que você é muito discreto quando lê os relatos e percebi que você possui muita sabedoria e sensatez. Observando tudo isso, eu decidi te enviar um acontecimento que ocorreu recentemente em minha vida. Já vejo os seus vídeos há muito tempo e aprendi muitas coisas com os teus conselhos enquanto lia os relatos de outras pessoas em seu canal. 3 meses atrás entrei em uma empresa focada 100% no trabalho. Eu prometia para mim mesma que eu não ficaria com ninguém no serviço. Então, por um bom tempo foi assim, até que então acabei conhecendo um rapaz de 23 anos chamado Ali. Então começamos a conversar e a voltar juntos do trabalho, até que ele me pediu o meu número para podermos conversar melhor por WhatsApp. E acabei passando o meu contato. Ficamos conversando por um mês por WhatsApp, até que um dia ele me convidou para um encontro, dizendo que sentia muito desejo por mim e que não me tirava da cabeça. Então nos encontramos. Saímos e fomos comer um lanche enquanto conversávamos. Ele começou a desabafar comigo sobre experiências ruins que teve em um relacionamento anterior. Tentei confortá-lo e agi com empatia sobre as coisas que ele me relatou. Aff, Maria, mas também não... Fala que não me tira da cabeça, aí sai comigo para desabafar sobre o relacionamento anterior? Ai, credo, que broxante, hein? Hein? Fazia 2 meses que ele tinha terminado com o ficante anterior. Com o ficante? Enquanto eu ouvia ele falando, eu percebi que ele estava carente, talvez estivesse precisando apenas de alguém para conversar. Então, nessa noite, só conversamos e dividimos experiências através de conversas mesmo. De primeiro momento, comecei a pensar que ele gostava de homem, mas ele mesmo me disse que, na verdade, descobriu que gostava mesmo era de mulher. E ele percebeu isso enquanto estava com o ficante, por isso decidiu deixá-lo. Daí para frente passamos a nos encontrar direto, quase todos os finais de semana e até alguns dias do meio de semana. Passamos a se envolver um com o outro de forma mais íntima, durante 3 meses, rolando tudo o que tinha direito, até que um certo dia de manhã ele me enviou mensagem me dizendo que queria me apresentar para a família. De início fiquei assustada com o convite, pois achei estranho a forma que ele me chamou. Mesmo assim, eu aceitei porque já faziam quase 3 meses que estávamos ficando. E achei que ele estava decidindo me assumir. Ele me convidou para um casamento da irmã dele e assim eu seria apresentada para a família dele. 1 mês conversando sobre isso e se preparando para esse dia, porém chegando 1 semana antes, ele simplesmente me disse que não queria mais que eu fosse. Disse que não estava preparado para namorar e que achava que não era o momento certo e que foi precipitado comigo. Ele me disse que não queria mais me ver. Gente, nossa, como as pessoas agem assim, né? Do nada. Na hora senti uma grande dor no peito, eu disse que tudo bem, que em nenhum momento eu tinha falado sobre relacionamento para ele, eu simplesmente deixei a entender que não me importei e me despedi dele. Daí para frente não enviei mais mensagens, excluí o número dele e segui o meu rumo, sem alimentar esperança sobre nós dois. Depois de um bom tempo sem conversar, ele me enviou mensagem me pedindo desculpas sobre o que aconteceu e me disse que eu morava no seu coração. Eu respondi que não guardava rancor e depois não dei seguimento ao assunto. Então, depois de 1 mês sem conversarmos,
Ele me convidou para um encontro, me dizendo que precisava conversar comigo e esclarecer algumas coisas. Eu queria saber o que ele tinha para me dizer, então eu aceitei. Fomos tomar um café. Eu disse para ele que me dissesse o que tinha para me dizer. Ele ficou bastante tenso, mas fui acalmando ele. Então ele me disse que não conseguia me esquecer e que me queria na vida dele, mas não estava pronto para um relacionamento sério. Quer sexo? Fica tenso para dizer que quer sexo. Ele me propôs uma amizade colorida. Olá, tô falando bem. Bem. Essa historinha quando começa é igual aquele programa. Me dá uma nota. Pum, dá só lá o dó, eu já sei qual música é. Isso aí, nossa, isso aí é Ivete Sangalo, Poeira. Não é Poeira, é Sorte Grande, né, o nome da música. Não, isso aí, com uma nota. Tum, Sorte Grande, Ivete Sangalo, lançada no ano de... Bem, quando começa as coisas, o meu ouvido já sei. Isso aqui, bem. Ó, só que é isso aqui, ó. Tchac, 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 tchac. Tum, 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 tum. Eu disse para ele que eu merecia mais do que ser só mais uma amiga colorida dele. Vi que seus olhos lacrimejaram na hora, porém ele continuou com a mesma postura e eu permaneci com a minha postura. Continuamos conversando sobre outras coisas e no fim nos despedimos e voltei para casa, um pouco triste, porém decidida a seguir em frente. Chegando em casa, enviei mensagem para ele. Disse para ele que ele deveria me dar uma chance, já que ele tinha dito que sentia uma ligação forte entre a gente. Sério, mulher, você estava indo tão bem até agora? Vai pedir uma chance? Mas ele simplesmente me disse por mensagem: eu não quero namorar. Me desculpa por não te entender. Logo em seguida não respondi mais nada, excluí o número e segui os meus dias, focada na academia e trabalho. Uma semana depois ele volta a me enviar mensagem. Ai, que uó! Arrumando uma desculpa para me ver. Chegando lá, ele tinha me revelado que estava suspeitando que estava com doença sexualmente transmissível. Ele fez exames e, graças a Deus, não deu nada. Ele estava saudável, estava tudo bem. Tá, e chamou lá para falar para você isso, que tinha desconfiado, mas que tinha feito exame e estava tudo bem. Para que chamar para isso? Logo depois disso, percebi que ele veio com esse assunto com desculpa para me ver de novo, mas fui dando corda para ver até onde ia toda a conversa dele. Passou pela minha cabeça que chegaria um momento que ele fosse me assumir, mas não foi assim. Conversamos bastante, até almoçamos juntos. Então eu decidi colocar as cartas na mesa. Eu disse para ele que eu não aceitaria ser só uma ficante dele. Falei que eu queria uma chance, mas ele veio com o mesmo assunto, dizendo que não estava pronto. No final do encontro nos beijamos. Percebi que ele tinha segundas intenções comigo nesse encontro, por mais que eu tivesse colocado as cartas na mesa. Então parei de ceder aos beijos e voltei a dizer que não queria ser só uma ficante. Decidimos ir embora. Quando chegamos no terminal de ônibus, fui incisiva com ele. Perguntei os motivos dele não me querer como namorada. Ele me disse que não estava pronto, que não tinha experiência suficiente para um relacionamento sério e que tinha medo de me assumir e acabar me traindo, e usou a forma de expressão carne nova para se referir a outras mulheres. Me disse que se aparecesse carne nova, ele poderia me trair, pois ele acha que ainda não fez tudo o que gostaria, portanto não aceitaria um relacionamento sério agora. Bom, pelo menos o homem é honesto. Isso a gente não pode falar. Porque o cara tá mandando a real na lata. Olha, meu bem, pelo menos honesto esse homem é. Então, pelo menos isso, palmas para ele. Porque ele poderia muito bem assumir um relacionamento com você e quando aparecesse carne nova, como ele está dizendo, ele poderia bem degustar da picanha, da maminha, da alcatra, do contrafilé e continuar comendo rabo, a rabada.
Então, poderia bem. Não é? Poderia continuar comendo a rabada, continuar com você, entendeu? E comendo as carnes novas que apareceriam e manter a rabada. E tudo bem. Quantos são os casos que a gente vê que, na verdade, é isso que as pessoas fazem? Então, assim, gente, ponto pra ele, certo? Ponto pra ele porque, assim, foi honesto. E ponto pra você que não se sujeitou. Porque ele poderia ter sido honesto e o que eu vejo também acontecer um monte de coisas assim, várias vezes. O cara é honesto, deixa claro que não quer nada sério, deixa claro, mas a mulher continua porque acha que amanhã ou depois ele vai perceber o quanto ele ama, o quanto ele quer. Então a mulher continua. Só que ela continua e continua criando expectativa, se iludindo e sofrendo. Fica ansiosa, fica com ansiedade. Por que fica com ansiedade? Lógico que fica. Porque ela fica sempre pensando no que ele pode estar fazendo. Será que está com outra? Será que é agora? Será que a gente vai sair esse final de semana? Não vai? Lógico, eu não sei o que eu estou vivendo. Mas ele está ótimo. Ele deixou claro para mim. Eu é que sou a iludida da história. Você, então, ponto para ele por ter sido honesto, ponto para ele por ter deixado claro e ponto para você por não ter se sujeitado a isso. Então aqui é ponto para os dois. Depois das coisas que ele me disse, perdi toda a confiança e admiração que eu sentia por ele, pois para mim ele demonstrou que poderia não ser confiável caso assumisse um relacionamento comigo. Não, meu bem, se ele assumisse, provavelmente ele seria confiável. Ele realmente não assumiu porque ele não quer trair. Então, se ele assumisse, ele iria ser fiel. Mas é justamente porque ele não quer ser fiel que ele não assumiu. E deu várias desculpas usando a vida do tio dele como parâmetro para não aceitar o relacionamento. Fiquei bem machucada. No final das contas, pedi para ele ir embora. Eu disse que ele não precisava mais me acompanhar até o ônibus, como era de costume. Ele me deu um beijo e se foi. A última lembrança que tenho dele é dele virando as costas. Eu fui embora com muita dor no coração, porém, por um lado, me senti bem por não ter aceitado migalhas, pois sinto que fiz o que eu achava melhor para mim. Sim, é o que eu disse. Você foi ótima. Não aceitou migalhas, não se sujeitou e não se iludiu. Porém, você está agindo como se ele tivesse sido um crápula. Falei para ele que não precisava seguir e tal. Então, assim, lógico, eu entendo. A gente fica meio que, revoltadinho. Porém, minha querida, quando passa essa revoltinha, você tem que entender que o cara foi honesto com você. Ele poderia ter te enganado muito. Hoje, refletindo sobre isso, penso que eu prefiro sofrer agora por esse afastamento do que sofrer sendo apenas uma ficante, sabendo que a qualquer momento ele poderia ficar com várias e poderia também assumir outra mulher como namorada. Enquanto eu seria apenas mais uma ficante. É como minha mãe diz, melhor sozinho do que mal acompanhada, minha filha. André, obrigada por ser esse homem tão lúcido e sábio. Você me ensinou muitas coisas através dos seus vídeos, conhecimento que levarei por toda a minha vida. Obrigada por ser essa luz no fim do túnel que desperta e ilumina. Minha querida, muito obrigado. E se os meus vídeos te ajudaram a tomar essa postura, eu fico imensamente feliz. Porque, tá vendo? Você tomou uma postura, não aceitou migalhas e ótimo. Perfeito. Então, assim, só que eu quero que você entenda que não tem razão também de você pintá-lo como se ele fosse um crápula. Porque ele não foi. Ele foi honesto. Foi íntegro com você. Ele propôs amizade colorida, entendeu? Então, ele tentou. Ele propôs o que para ele seria interessante. Entendeu? Então, não é que o cara é um crápula. Não, no momento, para mim, seria interessante manter sexo com você. Mas eu também não quero deixar de pegar a picanha, a maminha, o contrafilé. Só que é isso que eu digo. Ele mostrou o lado dele e você mostrou o seu. Não, isso para mim não rola. É isso que importa, gente. Isso é posicionamento. Isso é postura.
Eu me oriento a partir do que a pessoa está me dizendo, não das minhas formulações mágicas. Amanhã ele vai perceber o quanto ele me ama, o quanto ele me quer. Amanhã tudo será diferente e nós viveremos felizes para sempre. Então eu descarto a realidade e aí eu crio a minha ilusão. Por isso que as pessoas se sujeitam, se anulam e não foi o que aconteceu. Então, se os meus vídeos conseguiram fazer com que você tivesse essa postura, eu fico imensamente feliz. E se você que está me assistindo, se você está numa situação dessa, acorda. O cara está dizendo para você que ele não quer nada sério. Então, para de se iludir. Não se iluda. Isso é um sofrimento a conta-gotas. E sim, amanhã, esse cara que hoje tem amizade colorida com você, amanhã ele vai aparecer namorando uma outra pessoa e vai deixar nada mais de colorido. Vai cortar contato com você. Porque agora ele ficou de 4 por causa de uma outra pessoa. Então ele tinha amizade colorida com você, com a outra, com a maminha, com a picanha, com o contrafilé. E amanhã, quando ele conhecer alguém que ele fica de fato de 4 pela pessoa, aí ele corta você, corta a maminha, o contrafilé, a alcatra, a picanha e assim por diante. Então tem essa ainda. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Lembrando a você que aqui embaixo na descrição do vídeo tem as informações da gravação privada, que é a análise aí do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você. Você não vai entrar na fila de espera da gravação gratuita. Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.